Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 12 de setembro de 2022, são 19 horas. No Globo, ministros do TSE e especialistas veem proposta de apuração paralela por militares com estranheza. A ideia em discussão pelas Forças Armadas inclui centralizar contabilização dos votos a partir de 380 boletins de urnas. A discussão travada internamente pelas Forças Armadas a respeito de uma apuração paralela dos votos das eleições a partir dos boletins de urnas causou estranheza entre ministros do TSE. Integrantes da corte ouvidos sob reserva pelo Globo apontam que a totalização a partir destes documentos é algo que já pode ser feito desde 2002 e minimizam a eficácia estatística da medida. Para o integrante da cúpula do TSE, todo mundo pode ir em 300 urnas e somar os boletins de urnas. Uma proposta que vem sendo estudada por militares consiste em colocar integrantes das Forças Armadas em sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército em Brasília, que faria a contagem dos votos. A ideia em discussão é que os militares analisem os resultados de cerca de 380 urnas do universo de 577 mil urnas que serão usadas em todo o Brasil. A possibilidade de conferir os boletins de urna é concedida a qualquer cidadão, sem qualquer privilégio de uma categoria ou outra. Isso já era possível em eleições anteriores e continuará sendo possível agora, mas de forma mais facilitada. Antes, os boletins eram afixados nas sessões de votação. Agora, também estarão disponíveis na internet. Na avaliação de ministros do TSE, a ideia de contagem paralela pelos militares não significa qualquer acordo com a corte. Esses magistrados ressaltam que, apesar da possibilidade concedida a qualquer pessoa, não é função da caserna, ou seja, dos militares, fazer apuração de votos. O ministro aposentado do Supremo, Carlos Veloso, que presidiu o TSE quando as urnas eletrônicas foram adotadas nas eleições brasileiras, criticou a medida em discussão pelas Forças Armadas. Disse ele: qualquer um pode fazer uma apuração paralela, porque são expedidos boletins. É estranho que as Forças Armadas queiram intervir numa eleição quando a Justiça Eleitoral tem conduzido as eleições há 25 anos com urnas eletrônicas sem nenhuma contestação, sem nenhuma evidência de fraude, de modo que as Forças Armadas fazerem uma apuração paralela parece surpreendente a esta altura, disse Veloso. O advogado eleitoral Antônio Ribeiro Júnior, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, disse ver com estranheza a ideia de as Forças Armadas fazerem uma apuração paralela. Ele entende que isso extrapola as atribuições listadas na Constituição para os militares. Apesar de, em alguns momentos, termos palavras ou conceitos jurídicos indeterminados, como defesa do Estado, segurança da nação, o que em uma análise muito forçosa se poderia chegar à conclusão de que as Forças Armadas competem também à proteção do sistema eleitoral, e eu entendo que esse não é o caso, disse Ribeiro Júnior, concluindo. Sobretudo pelo realismo político que estamos vivendo, no qual, claramente, as Forças Armadas compõem uma gestão e são instrumento dessa gestão, dessa administração, e como tal estão sendo utilizadas para o propósito que o candidato dessa coalizão que está no governo entende como a melhor para a construção e manutenção de suas bases ideológicas.
Traduzindo em miúdos, pessoal, eles estão dizendo que as Forças Armadas estão se prestando a fazer campanha eleitoral para um candidato que está atrás nas pesquisas. A coordenadora da Transparência Eleitoral, que fez uma apuração paralela nas eleições de 2020, Ana Cláudia Santano, afirma que jamais foram encontradas inconsistências nos resultados eleitorais e nos boletins de urnas. Em 2020, a Transparência Eleitoral conferiu dezenas de boletins de urnas pelo país e não encontraram inconsistências. Este ano, esses dados estarão disponíveis logo depois do encerramento da votação. Os boletins já foram usados anteriormente para se realizar apurações paralelas, como é o caso de cidades pequenas, afirma ela. Nesta segunda-feira, por meio de nota, o TSE informou que as Forças Armadas não terão acesso diferenciado em tempo real aos dados da apuração dos votos na eleição deste ano. A nota foi divulgada após a publicação pelo jornal Folha de São Paulo de detalhes sobre como os militares pretendem fazer uma checagem própria da apuração em tempo real, usando acesso franqueado pela Justiça Eleitoral aos boletins de urna. O TSE reitera, diz a nota, informação amplamente divulgada em junho passado sobre a contagem de votos a partir da somatória dos boletins de urnas ser possível a várias eleições e que para o pleito deste ano foi implementada a novidade de publicação dos boletins das urnas pela rede mundial de computadores após o encerramento da votação para acesso amplo e restrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral, diz o TSE em nota. Procurado, o Ministério da Defesa não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem. Eu fiz questão de ler para você toda esta matéria, porque ela sugere, segundo a apuração nossa aqui do blog da Cidadania, elas sugerem que o TSE está com a pulga atrás da orelha sobre o que os militares pretendem com essa apuração. É voz corrente nesse tribunal que pode estar sendo planejada alguma armação para o dia da eleição. Todo mundo de olho aberto. E num eventual segundo turno, terá 30 dias preocupantes de violência, diz Guilherme Boulos, o candidato a deputado federal do PSOL, que deve bater recorde de votação nesta eleição. Se existir segundo turno, não tenho dúvida de que teremos os 30 dias mais difíceis dos últimos anos no Brasil, disse Guilherme Boulos, candidato a deputado federal pelo PSOL, em entrevista ao UOL nesta manhã. Ele não se referia a dificuldades eleitorais. Estou falando desse clima de ódio e violência política que Bolsonaro semeou na sociedade brasileira. Isso vai ser intensificado num eventual segundo turno de uma maneira atroz, disse Boulos. E aí, essa notícia que eu vou ler agora, ela ganha mais substância ainda, porque o que pode acontecer num eventual segundo turno se deve a esse senhor que vai ser mencionado nessa matéria da Folha de São Paulo. O vice-presidente do PDT diz que o partido sempre respeitou Lula e que a posição de Ciro de insultar, de atacar, de difamar Lula é individual, é uma coisa dele que não tem qualquer relação com o partido e com o que o partido PDT pensa. André Figueiredo cobra mudança de atitude do PT para ter apoio em eventual segundo turno. O vice-presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo, afirma que o partido sempre teve respeito com relação a Luiz Inácio Lula da Silva e que as críticas de Ciro Gomes, o adversário, são de caráter pessoal. O posicionamento é do Ciro, é uma questão pessoal dele. Ele tem os seus motivos para isso, não entro no mérito. O PDT sempre teve respeito com Lula. Na Câmara dos Deputados tivemos convergência com o PT em várias ocasiões, afirma Figueiredo.
Ao mesmo tempo, diz a respeito dos petistas com relação ao seu partido, o que pode comprometer um eventual apoio a Lula em segundo turno e a relação futura entre as legendas. Figueiredo se refere à tentativa de lulistas de atrair apoiadores de Ciro para tentar vencer a eleição no primeiro turno. Vejo uma atitude desrespeitosa do PT com o PDT. Temos candidatura consolidada desde 2018. E aí vai se formando a encrenca e o Brasil, minha amiga, meu amigo, o Brasil pode viver um outubro negro, um outubro preocupante, um outubro violento, um outubro de sangue, um outubro de lágrimas entre aqueles que tombarem em uma disputa insana, sem sentido, porque na verdade todos temos o mesmo objetivo de melhorar o Brasil e não é com violência que nós vamos resolver os problemas desse país. E Marina diz que quem hoje diz que Lula fecha igrejas ia ao gabinete dele orar. Marina Silva é um golaço de Lula. A aliança, o apoio de Marina Silva a Lula é um golaço, porque pesquisas mostram que, por exemplo, no caso de Fernando Haddad em São Paulo, ela, com o apoio dela, o Haddad chega a ganhar de 4 a 6 pontos percentuais por conta da figura de Marina Silva, que é benquista em São Paulo. Já o Lula também ele ganha por conta da preponderância dela, da importância dela no meio evangélico. Então a ex-ministra do Meio Ambiente detona esses pastores picaretas que estão iludindo essa população ingênua, pobre e desesperada. A Marina está detonando esses pastores, lembrando de como eles rastejavam atrás do Lula quando ele era presidente e hoje estão falando que ele iria fechar a igreja, sendo que o Lula foi o presidente que mais tomou medidas para proteger o direito das pessoas de terem a sua religião em paz. E no Correio Brasiliense, a campanha de Lula aciona o TSE contra vídeo de Bolsonaro que associa o Partido dos Trabalhadores a vandalismo e descontextualiza falas do presidente Lula. Na verdade, esse vídeo é das manifestações de 2013, nas quais, inclusive, o PT era alvo e não causador daquele vandalismo. Ela vincula o PT, por exemplo, aos black blocs que iam para a rua para fazer baderna contra o PT, xingavam o PT, xingavam Dilma Rousseff, xingavam Lula. E o Bolsonaro, como sempre, está desvirtuando tudo, está confundindo a cabeça do eleitor. A área jurídica da coligação da campanha de Lula entrou com representação no TSE contra uma propaganda da campanha de Bolsonaro que associa imagens do PT a vandalismo. A propaganda tem início com a frase: na época do PT, as manifestações eram assim, e isso é uma grande mentira. O PSOL aciona o STF contra decreto que permite liberação de recursos do orçamento secreto antes das eleições. Vejam só, o Bolsonaro tenta pagar orçamento secreto para parlamentares em pleno processo eleitoral. Com que finalidade? Que o Congresso não está nem trabalhando, nem vai trabalhar mais esse ano? Com que finalidade? De comprar voto, de comprar apoio de parlamentares para sua reeleição. À luz do dia, na cara de todo mundo, e ninguém faz nada. E na Folha de São Paulo, o TSE nega acordo e gera mal-estar com o Ministério da Defesa. Militares mantêm apuração paralela, vão bater o pé, fazer beicinho e fazer uma atuação paralela, até porque os dados estão aí disponíveis, cada um pode fazer o que quiser. Cada um pode pegar e entrar na internet e ver quantos votos teve aqui, ali e somar. Ninguém está impedido de fazer isso, nunca esteve, não é? Militares eles dizem que Moraes havia se comprometido a facilitar a entrega de dados sobre a totalização de votos. Não precisa facilitar nada, porque vão ser divulgados, assim que saírem, vão ser divulgados na internet. O que eles querem é tumultuar realmente.
E a campanha de Lula compartilha o vídeo com a fala de bolsonarista que humilhou a diarista. Agora ele está todo humilde aí, pedindo desculpa, pedindo perdão, mas todo mundo viu esse vídeo em que esse sujeito ele debocha da fome de uma pessoa pobre por ela não compartilhar da sua visão política. E agora esse sujeitinho se faz de vítima. Tenha vergonha na cara, mas isso bolsonarista não vai ter nunca. E no Globo, integrantes do Itamaraty acreditam que a ida de Bolsonaro ao funeral da rainha da Inglaterra será um tiro pela culatra. Toda vez que ele vai à Europa para essas reuniões de cúpula ou para eventos com muitos chefes de Estado de países importantes, o Bolsonaro fica isolado e não vai ser diferente dessa vez. Ele vai ficar isolado e a TV brasileira vai transmitir isso ao vivo e a cores. E vai ser lindo. Tomara que a Globo esteja lá. E, por fim, pesquisa mostra que quase 70% do público bolsonarista no 7 de setembro era a favor da intervenção, é a favor da intervenção militar, ou seja, querem uma ditadura. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta nesta terça-feira, às 8 horas da manhã. Um abraço para todo mundo.